Faço carinho na barbinha do papai. Faço carinho na barbinha. Eu não lembro se a melodia do espontâneo era essa, mas viralizou de novo, é isso? Viralizou esse treco de novo e o pessoal tá reclamando que onde já se viu essa intimidade toda com Deus? Você, afinal de contas, é o que dele para dizer isso? Uai, sou filho adotivo. Filho por adoção, mas sou filho? Não tenho barba? Que a minha filha faz carinho? Pois é, cara, já que esse treco viralizou, vamos falar hoje sobre reverência, como a gente se aproxima de Deus, teologia da adoração, na Bíblia, como funciona a composição de músicas cristãs, e vamos falar um pouco também sobre worship, produção musical, artefatos culturais e indústria cultural. Tudo isso a gente vai falar hoje nesse vídeo aqui. Obrigado por quem viralizou a coisa e quis ser legalista, que me deu tema para fazer teologia da adoração peso pesado aqui na internet, que se eu só escrevo assim, teologia da adoração, ninguém clica. Não, vamos fazer Bíblia para valer, teologia da oração para valer, da adoração para valer, mas contextualizado com os tempos atuais de hoje. Vamos fazer isso? Não sei onde vocês vão me apresentar, né? Você não sabe nem quem eu sou, pô. Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém, mas aqui no YouTube as leis são diferentes, então eu posso gravar e você tem acesso a conteúdo. Meu nome? Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também. Para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe seu like, deixe seu comentário. Tudo isso é muito importante se você gosta de Bíblia e de teologia, que é o tema desse canal. Se você já está conosco há mais tempo, confia no nosso conteúdo e quer aprofundar o nosso relacionamento com mais intimidade, dá uma passada aqui na descrição que tem links para os meus cursos que você vai conhecer e se deleitar com eles. Dito isso, vamos ao real problema que circunda a música evangélica nos cultos brasileiros. No que diz respeito à reverência, eu não posso chamar Deus de você, e esse negócio de carinho na barbinha, e trilili, e trololó. Cara, deixa eu falar uma parada pra você. O texto bíblico, com frequência, mostra personagens bíblicos, o próprio salmista muitas vezes, e autores bíblicos se aproximando de Deus com ousada intimidade e com frequência com ousada reverência. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Pelo contrário, elas se complementam e o evangelho é sobre isso, tá? É sobre um Deus totalmente puro, totalmente transcendente, totalmente distinto da humanidade, entrando em contato com seres humanos que são impuros, imanentes, comuns, corriqueiros, falhos. Deus se entrega e se dispõe a entrar em contato com essa humanidade, possibilitando intimidade. Um Deus, então, que é totalmente transcendente, ele se faz tão imanente quanto um Deus pode se fazer, se tornando humano, sofrendo morte, morte de cruz, e a vencendo, ressuscitando, transcendendo aquilo que o ser humano é capaz de fazer. Ou seja, reverência e intimidade, quando a gente fala de evangelho, andam lado a lado. Elas não são, conflitantes. E com frequência, então, o texto bíblico vai apresentar intimidades muito viscerais entre o personagem bíblico e o próprio Deus. Isso não deveria nos surpreender quando a gente olha para o texto a partir das lentes do Evangelho. Tá? Então, esse é um dos grandes pontos da questão. A gente precisa começar sempre a partir da ideia de Evangelho. Aliás, dentro da tradição protestante, nós todos somos de alguma maneira, pelo menos um pouquinho, herdeiros de Lutero, e a teologia luterana ela vai trazer precisamente isso pra gente. Vamos tentar fazer a correta distinção entre lei e evangelho? E passar a interpretar o mundo através das lentes do evangelho? E aqui o uso da palavra através é o uso correto e técnico dessa palavra, através das lentes do evangelho. Vamos tentar fazer isso? Esse é um grande desafio. Esse é um grande desafio. E quando a gente faz isso, a gente percebe que
Em atos de grande intimidade pode haver grande reverência. É o caso da barbinha do papai? Depende. Depende do contexto. No contexto que o Alexandre Vilas Boas faz... Alexandre ou Alessandro, gente? É Alessandro, né? Ó, não, não vou editar isso aqui não. Ô, Alessandro, desculpa, mano, mas assim, sinta-se elogiado. Eu te associei a João Alexandre na minha cabeça, tá? Por isso que saiu Alexandre. É Alessandro. No contexto que Alessandro Vilas Boas essa escreve ou canta essa canção, porque foi um momento espontâneo, então acho que ele nem escreveu. Mas no momento em que isso sai a partir de uma figura expressiva do relacionamento dele com a filha dele, que gostava de fazer carinho e se exprimia dessa forma. E analogamente, ele projeta isso em relação a Deus. Ora, uma filha que faz carinho na barbinha de um pai, ela é desrespeitosa ao fazê-lo? Ela está sendo irreverente? Cara, claro que não. A filha de 3, 4, 5 anos que faz carinho na barbinha do papai, ela não é irreverente ao exprimir amor como ela exprime daquela forma. Ela é irreverente, ela é desobediente quando ela desobedece, quando ela grita, quando ela fala algo que não deveria, quando ela se recusa a comer quando devia comer, a dormir quando devia dormir. E ali a gente vai tratando com a disciplina, com o carinho, com o amor necessário para cuidar de uma criança daquela idade. Então, não é um problema de reverência, gente, e é só que usar um pouquinho de lógica para saber disso. Não, é uma expressão de carinho, de amor. E se nós somos filhos do Pai, ainda que por adoção, sempre lembrando, né? O filho mais velho, legítimo, propicia que nós sejamos agregados à família por adoção. Teologia paulina, hein, gente? Não vamos esquecer disso nunca. Se somos filhos de maneira análoga num contexto de intimidade, vamos combinar, pessoal? Problema zero, vai. A coisa se torna um pouco mais complicada na era digital, em que tudo é gravado, tudo é filmado, tudo é colocado na internet. E quando tudo é gravado, tudo é filmado, tudo é colocado na internet, essa expressão de adoração, ela se descola do seu contexto original e ganha vida própria. E aí, ganhando vida própria num contexto de adoração litúrgica, comunitária, congregacional, aí a gente pode talvez levantar algumas questões, como por exemplo, será que todo mundo naquela comunidade, todo mundo naquela congregação passou pela experiência de paternidade necessária para poder experimentar essa condição análoga que quem foi pai e teve uma filha brincando no seu rosto passou? Será que essa é uma expressão de culto, de louvor que a gente quer adequar dentro da nossa liturgia com aquilo que a gente vai cultuar num domingo? Em que contexto de qual domingo isso se encaixa? Quando a gente olha, por exemplo, nem toda igreja segue isso, mas quando a gente olha, por exemplo, para o calendário litúrgico, em que tipo de domingo do calendário litúrgico isso se encaixaria? É difícil. Alguém poderia classificar como inadequado e eu não criticaria. Agora, não é bem o contexto de uma igreja que tem espontâneos. Então, é uma questão a ser discutida aí. Uma questão que eu acho mais grave do que essa é a infantilização. Porque no contexto de intimidade junto com uma criança em que aquela filha faz parte da espiritualidade e você tá junto ali com a sua própria família e com amigos, tá tudo certo. Agora, as canções de uma igreja, elas possuem caráter pedagógico, as pessoas aprendem com as canções. O melhor exemplo que eu trago disso, para quem é um pouquinho mais velho na cultura evangélica,
é o fato do texto de Lamentações de Jeremias ser muitas vezes atribuído a Ana Paula Valadão. Você deve se lembrar, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso é Lamentações, isso é Jeremias. E isso é Ana Paula cantando, quer dizer, muito melhor que eu, obviamente, mas a melodia é Diante do Trono. As pessoas escutaram tanto com Diante do Trono que a associação ela vai diretamente para Ana Paula Valadão, vai diretamente para Diante do Trono e não para Lamentações capítulo 3. Óbvio, pessoas que estão lendo o texto enxergam a ressonância, a consonância entre canção e texto, o que é excelente. Agora, o que não dá para negar é que a canção, cantando o texto, ensina, ela tem um caráter pedagógico, didático, ela ensina o texto para quem canta, que canta, aprende e, por meio da canção, memoriza. Quantos não são os professores de cursinho que, para ensinar uma matéria que às vezes não entra na cabeça do aluno, ele não cria uma canção, porque assim, lembrando da canção, ele lembra da matéria? Porque a gente funciona desse jeito. A gente lembra de música e a gente aprende com elas. E quando eu ensino com uma canção que vai para o carinho na barbinha do papai, talvez eu acabe corroborando para uma mentalidade que já é prevalente, na minha opinião, dentro do contexto evangélico brasileiro, que é infantilização. Uma fé com linguagem infantilizada, o que pode sim ser um problema. É potencialmente um problema. Não é um problema intrínseco, não é um problema em si mesmo, mas é potencialmente um problema. O espontâneo, naquele momento, foi projetado para isso? Não foi, gente. Então a gente tem que dar o benefício para as pessoas explicarem os contextos nos quais as coisas são feitas, porque a internet é muito acelerada. Talvez a gente pudesse repensar essa história de gravar tudo e publicar tudo. Tem coisa que a gente só grava e depois decide se publica ou se não publica. Vamos subir para a internet? Não sei. Talvez. Talvez seja o caso. Agora, o que mais me incomoda nessa história toda diz respeito à teologia da composição. A teologia da criação de novos cânticos. Há quem diga que a gente deveria cantar só o que já está no texto bíblico. É uma posição bastante radical da salmodia exclusiva, que, honestamente, eu não sou adepto porque o próprio texto bíblico parece indicar que a gente precisa fazer algo diferente disso. A salmodia exclusiva, ela vai para os próprios salmos e encontra o Salmo 96 e o Salmo 33 no versículo 3, dizendo: cantai ao Senhor um cântico novo. Os novos cânticos e as composições, elas são necessárias, exprimindo a alegria que nós temos por entendermos o trabalho do Messias. E esse é o princípio básico, fundamental, de alicerce, basilar, para construir canção no ambiente da igreja comunitária e congregacional. Enxergando as coisas pelas lentes do Evangelho. A ideia de cantar um cântico novo, que está no Salmo 96, que está no Salmo 33:3, ela é uma ideia que ecoa os princípios da segunda metade do livro de Isaías, aquela porção que diz respeito ao servo de Deus, no capítulo 53 ao servo sofredor, mas sobretudo no capítulo 42, aquelas passagens que podem dizer respeito ao próprio Israel ou ao rei representante de Israel, que é a teologia messiânica. Quando a gente vai para Isaías 42, a gente encontra de novo essa expressão: cantai ao Senhor um cântico novo. Se é um cântico novo, a gente vai
escrever coisa nova, vai compor, que é o que o Alessandro faz. E a gente deveria exercer isso, porque o texto bíblico diz para a gente fazer. Cantar ao Senhor um cântico novo. Quando? Quando nós percebemos as virtudes do Messias e o que ele tem feito. Vai lá ler Isaías 42 para você ver a descrição do trabalho de Deus por meio do seu Messias. E então a conclusão. Então a gente canta um cântico novo por causa disso. Quando a gente percebe quem é Jesus e o que ele faz, trazendo aqui uma abordagem já neotestamentária e lentes do Evangelho para esse texto, a gente canta um cântico novo. Vou dizer mais. Essa passagem de Isaías 42 é a passagem a qual Jesus faz referência, ele faz alusão, quando ele responde aos discípulos de João Batista a respeito de quem ele é. Não, vai lá para João Batista e conta o que está acontecendo aqui. E aí, João Batista, preso diante da morte, próximo da sua decapitação, o que ele faz? Refrigério. E ali é como se ele cantasse um cântico novo. Não tem ali um poema, mas é como tal. Opa, entendi qual que é a do Messias, entendi qual que é a de Jesus. E mesmo diante da morte, mesmo diante da decapitação, diante de tudo, refrigério. Entendi qual que é. Já sei qual que é o lance. Portanto, a compreensão de quem é o Messias, a compreensão de quem é Jesus, de qual é o trabalho de Deus, faz em nós, cria em nós a necessidade de um novo cântico, de uma nova canção, de uma nova composição, de canções que expressem a nossa alegria ao ver aquilo que Jesus faz na vida das pessoas, as transformações que ele produz e a nossa salvação. Por que eu estou batendo nessa tecla? Pelo seguinte, nós deveríamos ser mais compassivos com os nossos compositores, porque eles estão fazendo um trabalho de resistência cultural no nosso tempo e de fidelidade ao texto bíblico. Principalmente quem é teólogo, como é o caso, a gente precisa oferecer, estender uma mão generosa ao músico, ao compositor, porque quando o músico, o compositor, compõe e erra na sua composição, teologicamente, o teólogo sou eu, não é ele. Eu que devia fornecer para ele teologia poética suficiente, e no caso de pastores e pregadores, pregação poética suficiente para que o compositor faça poema, poesia e canção que ressoe o texto bíblico, porque a gente que é teólogo e pastor está equipando a igreja da maneira correta. Quando o compositor erra, o teólogo errou antes. Ou porque não comunicou, ou porque se comunicou mal, ou porque comunicou errado. A gente deveria ser mais compassivo. O compositor está exercendo fidelidade bíblica ao criar cancioneiro novo. Stênio Márcios, João Alexandre, e daí veio a minha... Como a minha cabeça tá no João Alexandre, eu associei o Alessandro a ele. Mas o Alessandro também é compositor. E aí, quando a gente olha para a realidade evangélica brasileira, o que nós temos feito é escrever uma nova canção que reflita a nossa experiência com Cristo e a nossa alegria diante daquilo que Ele faz? Deixa eu te falar uma coisa. No contexto norte-americano, a esmagadora maioria das canções cantadas em todos os domingos vem de apenas 5 ministérios. Bethel,
Hillsong, Elevation, Passion e North Point. Com toda a diversidade que existe no evangelicalismo norte-americano, a esmagadora maioria das canções cantadas vem de 5 ministérios, nem todos eles americanos, todos eles anglófonos. Bethel, Hillsong, Elevation, Passion e North Point. E aí, quando a gente olha para a realidade brasileira, eu me lembro de uma oficina de louvor e adoração que eu participava com um dos maiores ministérios de louvor de igreja que tem no Brasil, e o líder responsável por aquele ministério estava falando sobre como gere uma banda, o que tem que falar para o baixista, o que o baixista não pode fazer, o que ele deve fazer, como que o baterista entra no tempo certo, porque nunca entra, para o guitarrista fazer menos solo, e babibibi, bobobó. É útil? É. É primário? Não é primário. Não é primário. Primário é composição. Bíblico, fidelidade bíblica é compor. Ah, mas a gente tem que fazer com excelência. Claro que tem que fazer com excelência, ninguém está falando o contrário, não. Agora, vai ver meu vídeo sobre excelência, que é importante, porque excelência não é o que dizem por aí também, não. Digita lá, Victor Fontana, excelência. Tem que fazer com excelência. Aí eu levanto a mão e eu pergunto, fulano, como que vocês tratam da composição das músicas que vocês tocam? Vocês estimulam os seus músicos a compor? Aí ele falou, não, mas nós somos o ministério que mais rapidamente traduz as músicas americanas. Aí o cara falou isso desse jeito, com orgulho, batendo no peito. Nada contra traduzir, tá? Inclusive eu tava brincando esses dias, tô no culto, chego no culto, e antes do culto começar, o nosso técnico de som coloca algumas canções para ambientar a chegada das pessoas ali. Para quem não sabe, Comunidade da Vila, cidade de São Paulo, Cardeal Arco Verde 2796, cultos 9h30, 11h30 e 18 horas. Anotou tudo direitinho? Não anotou? Então volta e anota. Aí tem algumas músicas, alguns louvores conhecidos, bem baixinho, volume bem baixinho, bem ambiente para o pessoal chegar, procurar uma cadeira, sentar, se concentrar e tal. E aí tá tocando uma canção em especial em inglês, bem baixinho. Eu viro pro Paulo Nazaré, que é o nosso compositor de mão cheia lá na igreja, eu falo para ele assim, ô Paulo, quando foi que traduziram a música da Isadora Pompeu pro inglês? Eu não conhecia a música em inglês, só conhecia da Isadora. Nada contra traduzir. Traduz, não tem problema nenhum. O problema é se tudo que a gente canta vem só de 5 igrejas e de uma outra cultura. O que está acontecendo que a gente não está entendendo o evangelho de maneira que nos dê suficiente refrigério para que a gente passe a cantar uma nova canção. Ou, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 5,19, para que a gente fale entre a gente com salmos, hinos, cânticos espirituais. A gente deveria produzir isso. E cantar essas coisas. E não necessariamente vai entrar no set list da igreja. Não. Mas simplesmente como expressão de gratidão, de alegria. O Alessandro estava fazendo isso, cara. É fidelidade ao texto bíblico. Quando a gente faz isso, refletindo de novo as lentes do evangelho, às vezes a gente vai produzir música que é litúrgica, que é congregacional, que é comunitária, que é apropriada para o culto público. Às vezes não, às vezes vai ser coisa que é meramente bonito para a gente cantar no íntimo do nosso ser. E às vezes a gente vai gravar e isso vai fazer muito sentido para muita gente, mas não precisa tocar no dia do culto necessariamente. E às vezes vai ter coisa que é absolutamente apropriado. E no nosso contexto das nossas igrejas,
tem pouca música nossa. Ah, Vitor, você está sendo cruel demais, porque a gente tem o Candeeiro, a gente tem Projeto Sola, a gente tem Paulo Nazaré, que você mencionou, a gente tem Purples, a gente tem... Cara, eu gosto de todos eles, tá? A maioria desses que eu mencionei, inclusive meu amigo, nem pode dizer que eu não gosto, porque senão depois dá problema. Não, brincadeira, eles são bons mesmo. São meus amigos também. E às vezes, cara, esses caras vão, como Guilherme Andrade, traduzir teologia em poesia. Projeto Sola. Às vezes isso vai ser comunitário. Às vezes não. Você está pegando teologia, às vezes densa, transformando em música. Às vezes isso é um negócio muito propício para você cantar no íntimo do ser, mas comunitariamente ele não funciona tão bem. Às vezes você vai fazer com o Paulo Nazaré, que tem... Se você não conhece Paulo Nazaré, conheça. E é Nazarete, com TH no final, tá? Procura lá. Ou Crombie, que é a antiga banda que ele tocava. Você vai pegar um cara como Paulo Nazaré, e tem músicas dele que são absolutamente propícias para o culto público, tem outras, cara, que são um gabinete pastoral em forma de música. Eu sempre falo para ele, falei esses dias no Instagram também. O Paulo nos pastoreia mesmo que não esteja lá, porque as canções que ele escreve nos acompanham nos dias maus. Já passou por uma dificuldade muito grande e o que te veio como forma de bom ânimo foi uma música que você está habituado a cantar ou ouvir, às vezes no louvor, às vezes no Spotify. As músicas do Paulo são pastorais nesse sentido. Agora, se a gente não estiver falando entre a gente com salmos, hinos e cânticos espirituais, de todo o coração, como Paulo exorta em Efésios 5,19, e se nós não estivermos produzindo um cântico novo, a gente perde o valor pedagógico, a gente perde o pastoreio, a gente perde a teologia em forma de música, e mais, quando a gente só traduz, e de novo, nada contra a tradução em si, mas quando a gente só traduz, o que a gente está dizendo é o seguinte: a experiência comunitária daquela igreja lá, a teologia daquela igreja lá e a alegria daquela igreja lá é tudo que eu tenho. E me é suficiente. Mas você nunca foi naquela igreja lá. E a sua igreja nem concorda com a teologia daquela igreja lá. Porque eu sei que você está vendo meu vídeo, e eu sei que se eu jogo a teologia da Bethel, da Hillsong, da Elevation, da Passion, da North Point, ela não bate com a teologia da tua igreja. Não por inteiro. E algumas dessas igrejas eu gosto. Outras eu tenho reservas, ressalvas teológicas aqui. Uai, se a minha teologia não bate com a teologia dessas 5, por que a gente só está traduzindo? E só está traduzindo dessas, que são essas. E provavelmente eu devo estar esquecendo de uma ou de outra aqui no meio. Aí, além de fazer isso tudo, o que a gente pega e faz? Pô, malha o compositor brasileiro do nosso contexto. Não é que tem que ser brasileiro porque a gente é ufanista, Brasil, pra frente Brasil, salve a seleção. Nem porque a gente está fazendo hermenêutica identitária, contextual aqui, porque... Não, é simplesmente porque louvor, cara, é desse jeito aqui, meu. De dentro para fora, cara. Então, o evangelho tem que ressoar e produzir em nós a alegria suficiente para que a gente queira colocar aquela alegria no papel. As nossas experiências comunitárias de dor, elas têm que ser devidamente compartilhadas para que o poeta tenha liberdade para produzir lamento na medida em que a gente tem dor compartilhada. E claro que a gente pode compartilhar isso tudo com a comunidade dos santos ao redor de todo o mundo. Claro que sim.
Mas e na expressão eucarística da ceia, em que eu estou do lado fisicamente do meu irmão e a gente está experimentando juntos o que é ser cristão para valer? Isso tem que produzir poesia, canção. E foi isso que aconteceu no momento em que o Alessandro, no momento de intimidade, faz uma associação, uma analogia da relação de filiação dele e da filha dele, e dele como filho, para com Deus. É disso que a gente está falando. E olha que eu nem sou, assim, um partidário de que quando a gente chama Deus de pai, a gente está falando Abba, e Abba quer dizer paizinho ou papai e tal. Obrigado, Joaquim Jeremias, por ser tão eloquente, popularizar esse negócio que não me parece ser o que o texto quer dizer. Aliás, se vocês quiserem saber por que eu não acho que Abba é papai ou paizinho, pede que eu faça um vídeo junto com aquele outro que eu já estou devendo sobre Deus ser ciumento, como é que é isso, por que o texto bíblico traz esse tipo de expressão. Eu falo do Deus ciumento e do Deus Abba, paizinho, papai. Eu falo do Abba sem cantar Dancing Queen, prometo. Compositores, vocês devem ser amados pelos teólogos da igreja. E eu mesmo cometo erros em relação a vocês e gostaria de lhes pedir perdão. Mas saibam que nesse teólogo aqui, vocês têm um aliado e não um inimigo. Gostou do vídeo? Deixa o like, passe aqui na descrição, vê os links que tem por aqui. Assiste mais um vídeo do canal, se você quiser. Esse era o meu recado para hoje. Eu vou ficando por aqui. Hasta luego. Até a próxima. Bye, bye, Miss American Pie.